Ter uma mentalidade fitness é ter uma mentalidade voltada para a disciplina fitness. E essa disciplina que você vai aplicar na sua vida saudável, na sua vida fitness, e ter o resultado que você deseja. Secar sua barriga, perder alguns quilos, ganhar massa. Às vezes, as coisas até simples, sabe? De simplesmente você ter um foco, você não faltar treino, você treinar bem, você fazer uma dieta mais firme. Independe daquilo que você deseja. Pode ser simples para algumas pessoas, né? Mas para você isso pode não ser simples, e por isso você está aqui, está querendo, veio aqui aprender, lapidar o seu corpo. Na mentoria, a gente fala, eu falo, né, com pessoas que já têm algum início, né, de treino, dieta, já têm algum conhecimento e desejam lapidar esse conhecimento, essa aplicação, principalmente, né, para ter o resultado que deseja. Existem outras mil coisas para falar, né? Ao longo da nossa vida, as nossas prioridades vão mudando, ao longo da nossa vida, as dificuldades vão aparecendo, e ao longo dessa caminhada, que é uma caminhada para sempre, uma caminhada eterna, você vai ter os mesmos problemas ou problemas diferentes. Quando a gente está muito estressado, a gente retém mais líquido, então o seu corpo você fica com um aspecto de mais gorda, e quando você tem mais líquido no corpo, você está mais pesada. Então, às vezes, você não está acima do peso, não é gordura, não, é só líquido que está retendo. E isso é por conta do cortisol. Então, essas coisas que são muito detalhes, sabe? Mas que são detalhes que fazem a diferença. E que é interessante a gente saber, para a gente não ficar noiada. Não estou tendo resultado, não estou crescendo, não estou emagrecendo, meu peso não aumenta, não diminui, não aumenta. São alguns detalhes que a gente precisa saber. Então, eu sempre achei que dormir era perda de tempo e nunca gostei de dormir, porque eu achava que eu tinha que sabe, eu não precisava dormir, porque eu tinha que ficar o tempo todo acordada para que eu pudesse produzir tudo que eu queria. Até que eu comecei a ficar muito sonolenta, ficava muito cansada durante o dia, vivendo à base de cafeína e tal. E aí eu comecei a controlar o meu sono. Baixei um aplicativo, mas qualquer aplicativo sobre sono vale a pena. Ele geralmente você tem que pagar alguma coisa para você ter acesso a tudo, e vale muito a pena, porque você controla exatamente, sabe? Ele grava as coisas. E o engraçado é que geralmente quando eu estou estressada ou sem sono, eu faço algumas rotinas, né? E uma delas é dormir ouvindo aula. Então, o aplicativo grava as aulas e aí diz lá, né? Você falou nesse período. Não, era a aula que estava sendo falada, não era eu. Aí depois você, enfim, joga fora e tal. E aí eu consegui ver que eu falava durante o sono, que eu roncava durante o sono, que eu tinha apneia. E eu comecei a perceber que nesses dias, os meus dias não eram bons. Até que um dia eu consegui ter uma noite de sono muito boa, que a nota foi ótima, que eu dormi bem, que eu não acordei com sono. E nesse dia foi o melhor dia, eu me lembro como se fosse hoje, foi o melhor dia de treino para mim. Eu fiz um treino que foi bom, sabe? E o que teve de diferente é que eu tinha dormido bem. Eu não, foi o dia que eu não fiquei sonolenta durante o dia, eu não acordei com vontade de ficar dormindo. Então, algumas coisas. E aí eu reparei que dormir era um mal necessário, vamos dizer assim, né? Que isso é interessante e faz muita diferença para a gente que quer ganhar massa, né? Principalmente. Tá? Então, dormir não é perda de tempo, né? A gente tem alguns. Eu sei que quem tem dificuldade, você tem que começar a prestar atenção, né? Se você tem dificuldade para dormir, para acordar, para ficar acordado durante o dia, se você está viciada no cafezinho, se o cafezinho é para você ficar acordada, às vezes o café nem é para acordar, sabe? Porque a depender do café, a quantidade de cafeína, e se você toma tanto café, muito café durante o dia ou ao longo de muito tempo, aquele café da cafeína já nem faz tanto efeito assim, vai fazer um efeito contrário, né? Se você deixar de tomar, você sente falta. Mas a cafeína é uma coisa que vai te viciando, então quanto mais você toma, mais teu corpo tem necessidade. De repente, diminuir o café é interessante, sim, porque isso atrapalha. Eu mesma já fiz teste de ficar sem café e me deixou menos ansiosa, menos
menos agitada, né? E o sono foi bem melhor. Então, o interessante é a gente anotar alguns padrões, então anote, preste atenção nos padrões, deixe isso para o aplicativo se você não quer anotar, mas existem, e lá no aplicativo você pode botar algumas notas, hoje foi bom, sabe? Dá uma nota para o seu sono, prestar atenção no que você fez nos dias que você dormiu bem, observar para ter de 5 a 9 horas de sono, e aí você vai ter que adequar isso à sua vida, né? À sua rotina, ao que te faz bem, você vai ter que perceber. Não tem uma regra, né? Até tem aqui, de 26 a 64 anos, dormir de 7 a 9 horas. Mas tem gente que se dá bem com 5. E aí você precisa conhecer seu corpo. Ou saiba que quando a sua saúde melhora, quando a nossa saúde melhora, eu anotei aqui para não me perder, né? A quantidade de sono necessária diminui. Então, quanto mais você está dormindo, significa que teu corpo está mandando algum recado de alguma coisa. Não é nem, eu não vou nem dizer que precisa de descanso, mas precisa de alguma mudança. Ou na alimentação, ou até no exercício, que o exercício ajuda também nessa questão de melhorar o seu sono, né? Então, prestar atenção, sim, né? Cortisol, que é liberado de manhã, com a luz, né? A luz natural. E aí é para você acordar. A melatonina à noite, né? Com o escuro. Então, dormir num quarto bem escuro, fazer uma rotina de sono, uma rotina de acordar. Mas isso requer prática. A gente não nasceu sabendo tudo. Eu não era uma pessoa que eu bebia água. Eu não era uma pessoa que eu carregava garrafa de água comigo. E hoje eu sou a pessoa que carrega na bolsa para onde for garrafa de água, né? De 1 litro, 2 litros, e tiro o meu galão lá, começo a beber. Levo água para os lugares. Muitas vezes, hoje eu fui na defensoria, né? Fui numa reunião. Falei, cara, da última vez que eu fui lá, eu não vi bebedouro, eu vou levar água. Fui eu com 1 litro de água dentro da mochila, levando água, porque sei lá se tinha água no lugar e eu precisava beber água. Não só para bater minha meta, mas porque sim. Porque, né? Principalmente porque eu tinha que bater meta. Mas, em algum momento, isso não era importante. Cara, eu não vou morrer se eu ficar 4 horas sem beber água. Hoje é. Então, a gente muda, a gente vai mudando as nossas prioridades, a gente vai mudando, nem é só prioridade, nem é prioridade a palavra certa, mas a gente vai mudando as nossas ações de acordo com aquilo que a gente precisa.